Tainá, boa noite. Vamos para mais uma aula de Afequiae. Aqui. Alguém, por favor, só me diz se tá bonitinho aparecendo aí, por favor? Tá sim. Beleza. Então, vamos fazer uma recapitulação do que nós já vimos em embalagem até agora, né? Essa é a nossa terceira aula de embalagens. E a gente vai ter mais uma. Semana que vem ainda falo sobre embalagens, aí eu fecho um ciclo e depois a gente começa um outro assunto, tá bem? Então, primeira aula nós falamos a definição de embalagens, quais são as funções da embalagens, quando eu for escolher uma embalagem que eu devo levar em consideração. Na aula passada eu falei os principais materiais das embalagens, né? Aí nós vimos a divisão e os principais tipos, vantagens e desvantagens. E hoje a gente vai estar falando sobre as propriedades mecânicas e propriedades de barreira, que são as propriedades das embalagens, e um pouco da interação alimento-embalagem. Tudo bem? Então vamos lá. Esse primeiro slide aí, nós começamos. Na nossa primeira aula, eu mostrei essa figura aí. E nós falamos sobre todas essas características da embalagem e o proteger aí foi o que ficou. É o que nós vamos estar falando hoje, né? Quando eu penso em proteger, então, a propriedade da embalagem de proteção. Ela deve proteger duas coisas. Proteger. As propriedades mecânicas, ela deve proteger a integridade do produto, né? E eu preciso manter a integridade da embalagem. A embalagem também não pode se desfazer. Então, ela tem que manter o produto e ela mesma, né? Então, por isso que existe as propriedades mecânicas que nós vamos ver. Quais são as principais e como calcular ou como determinar essas propriedades. Então, vamos lá. Importância. Avaliar o desempenho dos materiais nos equipamentos, máquinas de acondicionamento, estocagem e distribuição. Então, nós vamos ver aqui o desempenho dos diferentes materiais que compõem as embalagens. Permite estudar a capacidade do material resistir a esforços sem romper, sem se deformar de forma incontrolável. Ou seja, quanto que o meu material aguenta ou suporta de peso? Né? Vamos colocar, estou colocando pão lá dentro de um saquinho, tem uma hora que estoura. Né? Quantos pães que eu consegui colocar dentro do saquinho? Como que eles calculam que aquele papel craft aguenta 4 quilos, 3 quilos, 2 quilos? Tá? Como que são feitas essas medidas? São feitas através de normas padronizadas, que são feitas pela ABNT, tudo certinho, né? E a gente tem que considerar as condições externas, que influenciam o comportamento mecânico. Então, quais são as condições externas do ambiente? Então, é a umidade, né, a própria força que a gente coloca, tá? E nós vamos, então, para os fatores que são levados em consideração. Então, a temperatura. Existem algumas embalagens que, de acordo com a temperatura, elas sofrem. Já viram embalagens que até sofrem um amolecimento, elas ficam diferentes, né? Tempo de velocidade de deformação, tipo, quanto tempo que essa embalagem consegue permanecer sem se deformar? Geralmente, as embalagens de papel, elas se deformam mais rápido. Nível de solicitação mecânica, então, o quanto, tipo, mecânica eu tô falando aqui no caso de peso, quanto que ela vai aguentar? As condições ambientais, então, aqui entra principalmente umidade, luminosidade e as condições de operação do equipamento que embala, tá? Porque na maioria das vezes a gente sabe hoje que os alimentos, eles são embalados mecanicamente, né? Não é mais manual. Isso é grande, estou falando em escala industrial, né? Então, eu tenho que ver qual é o equipamento que vai embalar e no qual essa embalagem vai ser operada, vamos dizer assim, tá bem? Principais propriedades mecânicas, quais são elas? Nós vamos falar. A primeira chama-se resistência à tração. Primeira propriedade mecânica, resistência à tração. Ela é aplicada em embalagens que requerem certa resistência ao inserir peso. É aquela lá que nós vamos ver quanto que aguenta, né? Exemplo, embalagens flexíveis e rígidas,
corpos de prova e filme. O que seriam esses corpos de prova, gente? São pedaços, fragmentos de embalagem que eu utilizo, como o próprio diz, o nome diz, para provar, para ver o quanto que essa embalagem ou esse material aguenta. A partir do corpo de prova que eu vou fazer a minha embalagem em si, dá para entender? Tipo, eu tô querendo fazer um novo alimento e tô pensando em fazer de uma tal material. Então, eu vou fazer um estudo de resistência à tração e as demais propriedades com o corpo de prova. Se ele, for aprovado, como o próprio nome sugere, aí sim eu vou dar continuidade. Senão, eu parto para um outro material. Tá bem? Então, essa resistência à tração expressa a resistência do material à deformação quando submetido à tração. Existe um equipamento para medir essa propriedade. Aí eu vou colocar aqui no próximo slide. É um videozinho, são alguns segundos, mostrando como que acontece isso, como que esse equipamento trabalha, tá bem? Olha lá, o material ele é fixado nas extremidades e se aplica uma força para esticá-lo e vai aplicando até se deformando, até romper. Então, olha só o videozinho. Opa, rompeu. Ele vai lá e anota o valor. Quanto rompeu a força. Aí ele vai lá e coloca outro de prova. Rompeu. Parou e anota o valor. Então, eu posso fazer assim, na escolha da embalagem, usando esse equipamento, né? Eu posso, por exemplo, usar 3 corpos de prova do mesmo material e aplicar diferentes forças. Ou eu posso pegar o mesmo de 3 diferentes materiais. Qual que resiste mais, vamos dizer assim. Então, existem essas duas situações. E aí ele marca lá em força, em quilograma força. E ó, o alongamento, quanto que esticou, quanto que tracionou, Mostra isso aí. Tudo bem? Então, resistência à tração é a primeira propriedade mecânica, tá? Com esse teste é possível definir informações com relação à rigidez da embalagem, tração na ruptura, ou seja, a máxima força que o material pode suportar antes de se romper. Então, aí eu vou colocar uma força inferior, que não permita esse rompimento, e a deformação, o quanto que ele se rompe. Perdão, o quanto que ele se deforma. Laminação. Laminação é um processo, de fabricação de embalagens. Aí o nome da propriedade mecânica é delaminação, tá? E o que se entende por laminação? É a associação de diversos materiais de propriedades diferentes a uma única estrutura. Então, o próprio nome sugere laminação ou embalagem por camadas, se você quiser usar esse termo, tá? Ela amplia as possibilidades de aplicações. Como assim, professor? Eu consigo unir em um único material, materiais diferentes, em uma única embalagem, materiais de diferentes qualidades, características, onde cada uma vai assumir um determinado papel. Coloquei alguns exemplos de laminação para a gente, Aqui, resistência de laminação é o nome da propriedade mecânica. Aqui estão as camadas de uma caixinha de leite. Então, o leite está aqui, o alimento, e depois vem todas essas camadinhas aqui, tá bem? Um outro exemplo de laminação, uma embalagem de chocolate, o plástico e o alumínio. Tá? Para que eu tenho o alumínio aqui? Para evitar que o chocolate se derreta mais rapidamente, ele é uma barreira para a luz.
tá? Tanto para a luz, então, no caso, ele, vamos dizer assim, ele faz com que o chocolate fique ali, né, protegidinho, e então tem a ver não só com o amolecimento, quanto a rancificação também. A luz vai ocasionar a rancificação da gordura que está no chocolate. Então, um outro exemplo, nessa embalagem aí, vai essas duas camadas. No suquinho, olha quantas camadas vai. Eu tenho PET, tinta, alumínio, polipropileno, adesivo e polietileno. A título de curiosidade, obviamente, não vou fazer vocês decorarem isso aqui. Tá? Olha lá numa caixa de pizza, folha de papel cartão e uma embalagem de plástico. Para que tem essa embalagem de plástico? Para a gente não, para evitar a absorção de umidade, né? Então, resistência à delaminação, como o próprio nome sugere, o que vai ser? A propriedade que mede a força necessária para separar as camadas da embalagem, né? Então, essa propriedade é importante naquelas embalagens que são constituídas por diversas camadas, né? Então, mas por que eu preciso saber isso? Para a gente saber da deformação, a gente precisa saber se a embalagem constituída por várias camadas, ela vai chegar até o consumidor inteirinha, ou se ela vai sofrer fragmentação durante o transporte e tudo mais, né? Então, aqui está o desenho, essa delaminação seria a separação das camadas, tudo bem? Qual é o problema gerado pela delaminação? Por que eu preciso saber se isso vai acontecer ou não? Primeiro, como eu falei, né? Integridade do material, aí que entram as propriedades de barreira. Por quê? Dependendo da composição do material da camada, a gente vai ter uma interação, que vai ser aí a continuação da aula, da embalagem com o alimento. Isso não é interessante, tá? E a resistência mecânica também. Então, quanto que eu aguento? Quanto que essa embalagem aguenta? Tudo bem? Então, essa é a segunda propriedade mecânica. Depois tem a terceira, que é a resistência ao rasgo. Então, a gente vai ter a resistência ao rasgo, depois a gente vai ter a resistência à perfuração. São coisas diferentes. Eu rasgar e eu perfurar, né? Essa resistência ao rasgo também existem equipamentos, né? Que medem isso. Ela é útil para especificar e avaliar a qualidade de um material flexível. Eu tenho, né? Dois tipos aí de resistência que a gente vê. Primeira, a força, né, necessária para iniciar o rasgo, e segundo, para propagar o rasgo que já existe, ou que foi iniciado, tá? E tem os equipamentos. E aí é interessante porque, assim, quando você está numa indústria de alimentos, então você trabalha, por exemplo, na parte de controle de qualidade, toda embalagem que chega, ela vem com um laudo, onde nesse laudo traz todas os ensaios feitos com relação a essas propriedades, as mecânicas e de barreira, para você saber, né, o quanto que a embalagem suporta, para saber se não vai ter migração do alimento para ela. Então, vem para a gente um laudo bonitinho, tá bom? Mas continuando aqui. Resistência ao rasgo, nós dividimos em 4 tipos: bastão, calcas, angular e entalhe. A, B, C e D refere-se a cada um desses aqui. Então, o A é o bastão, o B é o calca, C é o angular e o D é o entalhe. O que é o bastão? Ele mede a força para abrir para fora a embalagem. Então, vou abrir aqui um pacotinho de Ruffles. Pá, é o bastão. O calcas rasga em direções opostas. Sabe quando você puxa para um lado e para o outro? O angular, o rasgo formando um ângulo. E o entalhe é um pequeno rasgo que se propaga aplicando forças paralelas e contrárias. Tá? Então, um pequeno rasgo que vai se propagando. Uma espécie de furo, mas não é furo, é um rasguinho, tá? Então, esses 4 são analisados naquele equipamento lá que nós vimos antes. Tá bem? E a resistência à perfuração, que eu falei que seria, né, um outro tipo de propriedade mecânica, então é o parâmetro de qualidade para materiais no condicionamento de produtos com ponta, cantos vivos e produtos com protuberâncias que possam danificar a embalagem durante o condicionamento e o transporte. Tá? Então, acontece, também tem um aparelhinho para medir isso,
tá bem? Então, diferente do rasgo, perfuração é o furinho, né? Beleza, essas foram as propriedades mecânicas. Então, quais foram mesmo? As propriedades mecânicas. Eu tive tração, eu tive perfuração, eu tive delaminação e tive perfuração. Propriedades de barreira. A gente imagina que a embalagem ela sirva de barreira entre alimento e ambiente, certo? Só que a gente tem que estudar também que a embalagem não pode ser alvo de interação com o alimento. Então, por isso que a gente tem que analisar essas propriedades de barreira e as interações da embalagem com o alimento, que seria a continuação dessa aula aqui, tudo bem? Vamos lá. Então, a propriedade de barreira ela está relacionada com a estabilidade química, sensorial, física, microbiológica e estrutural do alimento. Então, vamos imaginar que eu tenho meu produto aqui. Meu produto já tem um aroma específico. Essa embalagem, ela tem que ter uma barreira que impeça que venha odor do ambiente externo, né? Imagina você comendo um produto com gosto de perfume, sei lá, não vai ser legal. Tem que impedimento, luz, os lipídios, umidade, gases, então tudo isso tem que ser levado em consideração, né? Então, a embalagem, como eu falei, ela deve proteger os produtos das condições externas, de forma que o produto no interior permaneça com as suas características do jeitinho que saiu da indústria até chegar no consumidor. Esse é o objetivo da embalagem, proteger, né, o objetivo principal é proteger o alimento do momento que ele foi produzido até o momento em que o consumidor vai consumi-lo, tá bem? Vamos lá. Então, quais são essas propriedades aí, né? Primeiro, vamos estar falando nessa qualidade que chama-se permeabilidade. É o processo de difundir compostos através das paredes da embalagem. Então, permeabilidade. Então, alguns compostos podem se difundir. Então, passar da embalagem para o alimento, tá? E do ambiente para o alimento. Principais propriedades de barreiras. Quais são? Permeabilidade ao vapor da água, isso ela não pode ser permeável, né? Principalmente em embalagens, né? Que são feitas de papelão, papel cartão e tudo mais. Permeabilidade a gases, também isso não é interessante. Transmissão de luz violeta, ultravioleta. Barreira a vapores orgânicos, que a gente fala que são vapores voláteis. E permeação de lipídios. Todas essas são propriedades de barreira que são... Mas, nossa, professora, eu não entendi nada. Trocando em miúdos, são as propriedades que são estudadas na hora em que se estuda ou se desenvolve uma embalagem para ser utilizada em alimentos. Então, estuda-se tudo isso aqui, tá? Fatores que influenciam a permeabilidade. O tipo de material, depende do material, vai ser mais permeável ou menos permeável. A complementação dessa parte de permeabilidade tá no outro slide que eu já vou comentar já. Espessura. A espessura de uma embalagem, ela é dada em micras, que a gente fala. Micras. Que é determinada através do micrômetro, que é um aparelhinho que mede a espessura. Esse micrômetro, para vocês terem ideia, ele mede 10 a menos 6 do metro. Então, são embalagens, né? São dimensões bem pequenininhas de espessura. Claro que subentende-se quanto maior a espessura, menor vai ser essa permeabilidade, não é? Ou seja, maior vai ser a barreira entre a embalagem e o alimento, tá? Homogeneidade da matriz. Então, filmes com espaços vazios e defeituosos, né? Se eu pensar aqui num filme plástico, se eu tiver espaços vazios no filme, eu posso fazer com que coisa do ambiente externo vá para o alimento ou do próprio embalagem vai até o alimento. Estrutura molecular, então rigidez da cadeia. Como eu estou falando em filmes aqui, nós vimos que os filmes plásticos são polímeros. Esses polímeros são, na verdade, cadeias carbônicas, né?
ligadas aí. Então, se eu tiver uma cadeia carbônica menos rígida, a permeabilidade vai ser maior, né? Assim como a compactação, cristalização. Perdão. São todos fatores que devem ser levados em consideração. Tudo bem? A complementação disso vai estar no próximo slide. Eu acho que aqui é até aqui. Vamos ver se a professora tá boa ainda de memória. Tá. Alguém quer fazer alguma pergunta até então? Alguém quer comentar alguma coisa? Tranquilo? Posso continuar então? Deixa eu pegar aqui a segunda aula. A continuação. Só um minutinho. Opa. Agora sim, aqui. Interação de embalagens e alimentos. Essa parte de estudo vamos colocar, da engenharia de alimentos é recente. Até pouco tempo atrás, pouco se estudava sobre isso. E agora, a maioria do material que nós achamos sobre isso, se encontra em tese de mestrado, tese de doutorado, em artigo científico, tá? Não existem livros ainda que trate desse assunto, porque ele é um assunto recente, tá? Quais são os tipos de interação que nós temos? Nós temos 3 tipos: migração, sorção e permeação, ou a permeabilidade que nós falamos agora há pouco. Permeabilidade. Tá aparecendo aí para vocês, né? Só para eu ter certeza. Sim. Alguém dá um joinha falando que sim? Sim. Beleza, obrigada. Vamos continuar então. Então, os tipos de interação entre alimento e embalagem são divididas em 3 tipos. Vamos ver como que se dá cada uma delas, tá? A primeira é a migração. Então, é a transferência do material da embalagem para o alimento. Então, aqui, esse tipo de interação não vem do ambiente externo, vem da embalagem, tá? Considerando os aspectos de segurança do produto, a migração é a interação mais importante, uma vez que as substâncias que migram para os alimentos podem apresentar riscos à saúde. Que substâncias que pode migrar, professora? Ué, as embalagens, elas têm tinta, não tem? Tinta pode ser nociva, né? Nessas embalagens, eu posso ter metais pesados. Então, a migração é a passagem, né? Transferência do material da embalagem para o alimento. Ou contaminação, em outra palavra. É quando, tá? A embalagem contamina o alimento. A sorção. A sorção é um contrário. É quando a transferência de substâncias para a embalagem. Pode acontecer, professora? Pode acontecer, tá? Em casos raros, mas pode acontecer. Tá? Aqui, principalmente, a sorção acontece, né? Quando nós vamos ver lá no final, está relacionada à corrosão, porque aí tem a interação do alimento com a embalagem. E o terceiro tipo, que é a permeação ou permeabilidade. Aí é o transporte de substância do ambiente para o alimento através do material, da embalagem e vice-versa. Então, permeação, ambiente, alimento, ou do alimento para o ambiente. Pode acontecer, professora? Pode. Exemplo bobo de permeação de alimento para o ambiente: odores. Nós não conseguimos sentir, muitas vezes o alimento está embalado e eu sinto o odor dele? Pode, é um exemplo de permeação, tá? Aí aqui, essa permeação, ela é influenciada por quê? Esses fatores que, nossa, professor, isso é muito difícil. Eu vou fazer algumas coisas aqui para vocês, vão ser mais complicadas de entendimento, mas não fiquem preocupados, né? Que eu trouxe isso aqui só a título de, vamos supor, de curiosidade que pode acontecer e tudo mais. Calma um minuto para eu tomar uma água. Então, a permeação é influenciada pelo volume livre na estrutura polimérica. Nós falamos lá atrás, né? Estrutura polimérica vai ser a embalagem. Aí eu falei, se eu tiver filmes, cadê minha caneta aqui? Se eu tiver filmes e nesse filme eu tiver espaços
em brancos, a probabilidade de permeação acontecer ali vai ser maior. Mobilidade das cadeias poliméricas. Então, qual é o tipo de ligação química que acontece, a orientação, tá? Lembrando que eu tô falando aqui, permeação principalmente acontece em filmes plásticos. Principalmente. Ok? Que é o maior tipo de interação entre alimento e embalagem que se estuda é os filmes plásticos, né? E nós estudamos que o plástico, na aula passada, representa já 30% das embalagens de alimentos. Então, olha só, isso é importante a gente estudar. Presença do tipo de plastificante. Qual é o plástico que eu estou usando? A temperatura de transição vítrea. O que é isso, professor? No próximo slide eu explico o que é temperatura de transição vítrea. Quanto menor, maior será a mobilidade e maior difusibilidade. Então, se eu tiver uma TG baixa, eu vou ter maior difusibilidade. A solubilidade é mais afetada pela polaridade. A polaridade é que eu estou falando na química, né? Eu tenho substâncias polares e eu tenho substâncias apolares. Na química, as substâncias são divididas nesses dois tipos aqui, tudo bem? Geralmente aí, substâncias polares, elas são solúveis em água, então, se o material da minha embalagem for polar, ela vai ser solúvel em água, diferente de um apolar, que não vai ser. Então, a interação de substâncias apolares, tá? É menor do que de substâncias polares, tá? Tamanho, quantidade, polaridade e formato do permeante. O que é o permeante? É aquilo que está sendo transferido de um local para o outro. Seja o aroma, seja uma substância, enfim. Presença e compatibilidade de agente de reforço. E temperatura. A energia de ativação é maior acima da temperatura vítrea. Vamos ver o que é essa temperatura vítrea aqui, no próximo slide. O que é temperatura de transição vítrea? Coloquei lá, ó. No contexto dos polímeros e suas aplicações, o conceito de temperatura de transição vítrea é uma das propriedades térmicas fundamentais e pode ser usada para a seleção do material mais adequado para uma aplicação específica. O que é essa temperatura? Ela está associada unicamente com a fase amorfa dos polímeros. Portanto, é observada em polímeros amorfos e semicristalinos. Mas o que é a fase amorfa do polímero? Pessoal, o polímero, tá? Como eu falei, eu tenho estruturas químicas que são ligadas, formando cadeias. Chega um momento em que eu aumento tanto a temperatura que essa estrutura que eu tenho, tridimensional, ela se quebra. A partir do momento em que eu tenho uma embalagem que não existe mais uma estrutura definidinha, a gente fala que esse polímero está na sua forma amorfa. Tudo bem? Então, fase amorfa do polímero é isso, é quando eu não tenho mais a estrutura dele, e ela se dá conforme o aumento da temperatura. Então, quando eu for pensar em embalagem, eu tenho... Por que a professora está falando em temperatura? A maioria dos alimentos, eles são embalados em equipamentos que fazem uso de alta temperatura para o fechamento, não é? Tem uma maquininha lá, Flowpack, por exemplo, é um equipamento que faz o fechamento das embalagens que a gente está acostumado. Vamos pensar, por exemplo, numa caixinha de bis. Já viram como é agora na caixinha de bis? No finalzinho não tem umas coisinhas aqui? Então, para eu ter esse fechamento aqui, eu preciso de um equipamento, eu preciso de alta temperatura. Então, se eu tenho que tomar cuidado com essa temperatura de transição, se eu não colocar muito alta temperatura, o que vai acontecer com esse filme aqui, a estrutura desse filme? Vai se romper. E aí, os pigmentos e demais coisas vão permear aí da minha embalagem para o meu alimento. Tudo bem? Então, continuando aqui, essa é a temperatura em que ocorre a transição de um estado vítreo, no qual as moléculas da fase amorfa não possuem mobilidade. Passa para um estado borrachudo, em que as moléculas da fase amorfa passam a ter mobilidade. Então, explicando o que é TG, que apareceu lá atrás. Continuando aqui. Embalagens plásticas e alimentos. Várias interações entre alimentos e embalagens, materiais de embalagem, pode ocorrer. Destacando-se o quê? Aditivos.
de baixo peso molecular. Quais são os aditivos? A gente vai ter uma matéria que a gente vai estudar só sobre os aditivos. Mas aditivos são corantes, são conservantes, acidulantes, antiumectantes, blá, 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 blá. Acidulantes, eu acho que vocês estão vendo lá em microbiologia, né? Que o que acontece, os micro-organismos, eles não se desenvolvem em pH baixo, pH menor que 7, né? Que a gente fala que é pH ácido. Então, uma das formas de a gente conservar o alimento é a gente adicionar o quê? Acidulantes. O que esse acidulante vai fazer? Vai diminuir o pH do alimento, diminuindo o pH, evita o crescimento de micro-organismo, evitando o crescimento de micro-organismo, faz com que o alimento dure mais tempo, tá bem? Mas voltando aqui, tudo isso é para os aditivos, vamos lá. Aditivos de baixo peso molecular, fragmentos de polímeros, dentre eles o monômero. Eu falei isso, que o polímero é formado por vários monômeros. Tais interações podem resultar em alterações de cor, sabor, odor e textura do alimento. E a gente quer isso? Obviamente não. Tá? Continuando ainda, olha lá. A presença de óleos essenciais, o teor alcoólico e o percentual de lipídios dos alimentos podem facilitar a transferência dos plásticos. Então, dependendo da composição do alimento, essa transferência do plástico para o próprio alimento acontece de forma mais acentuada. Especialmente em que casos de material? O polietileno e o polipropileno. Exemplo de margarina, gente. Então, a margarina ela é formada basicamente de lipídio, tá? Então, devido à composição, eu consigo migrar os componentes da embalagem para a margarina, tá? E a gente colocou um caso disso, foi feito um estudo com isso, que está falando aqui no próximo slide, olha lá. Fez um teste assim, ó, 2 marcas acondicionadas em embalagens de polipropileno por 92 dias. Então, pegou 2 marcas diferentes de margarina, mas a mesma embalagem, de polipropileno, tá? Com o objetivo de identificar a possível presença de aditivos e fragmentos de embalagem de polipropileno nas amostras. Deixou-se ela tanto em temperatura ambiente quanto em refrigerada. E depois de 92 dias, tá? Fez-se uma análise de cromatografia de alta eficiência. Nós vamos estudar essa cromatografia aqui. Fiquem tranquilos que a gente vai ter uma aula onde eu vou explicar como que funciona isso. Através dessa cromatografia líquida, é possível eu ver as substâncias que estão presentes no alimento, tá? E aí, após passar a margarina nessa análise, nós identificamos presença de substâncias, tá? Que vieram da embalagem para a margarina, que causam danos à saúde. Então, é fato que isso acontece? É fato, gente. Tá bom? Aí, coloquei um exemplo de que pode acontecer. Outro tipo de interação, calma que eu tô acabando, aguenta aí. Seria a migração do poliestireno, né? Migração do monômero de estireno, principalmente alimentos com alto teor de lipídios e altas temperaturas. Ah, perdão. É a mesma coisa daqui, tá? O poliestireno, que é aqui identificado, tá? Se acontecer a migração dele, o que vai acontecer? Pode ter irritação na pele, ele é tóxico para o fígado e sistema nervoso. Então, a curto prazo, isso aqui é preocupante? Não. Mas a longo prazo, às vezes você está intoxicando o seu fígado por conta da embalagem de margarina e nem sabe. Às vezes você está tendo problema no sistema nervoso por conta do alimento que você está consumindo e você nem sabe, acha que você está ficando louco. Mas não é. Então, a gente tem que desembalar menos e descascar mais. Tá? Eu, como engenheira de alimentos, estou falando isso. Não deveria, mas é verdade, tá? A migração do PVC acontece também, gente, por conta, tá? Esse monômero aqui, ó, o VCM, ele migra, tá? Dependendo da temperatura que eu falei. Ele é permitido, esse monômero, tanto é fato de que acontece essa migração, que a legislação, ela já me permite, tá? Até menos 5 partes por milhão deste monômero dos alimentos, que é considerado seguro, para vocês terem uma ideia como esse estudo já está acontecendo.
tá? E aqui, exemplos de plastificantes que migram também do PVC, tá? Esses dois tiozinhos aqui. Vamos lá. Por que não podemos comprar latas amassadas e enferrujadas? Justamente por conta da interação embalagem-alimento, né? Acontece interação entre embalagens metálicas e o alimento? Opa, é o maior problema das embalagens. Quais são? Metálicas, corrosão e sulfuração. Nós vamos ver o que é corrosão e o que é sulfuração, tá? Quais são os materiais utilizados na fabricação de embalagem metálica? Materiais ferrosos, não ferrosos e materiais orgânicos, tá? As interações da lata com os alimentos têm normalmente origem eletroquímica entre os materiais metálicos e o produto. Então, as interações entre alimento e embalagem. Vamos lá. O que seria essa origem eletroquímica? Tá? Eletroquímica tem a ver com transferência de elétrons. A gente sabe que a embalagem metálica, então ela é formada por metais. Metais têm elétrons livres. Esses elétrons livres, eles podem interagir com o alimento, principalmente se esse alimento tiver também elétrons livres ou íons. Tá? Então, quanto mais, vamos por assim, menor o pH ou maior, de acordo com a quantidade de elétrons livres que eu tenho ou de íons, tá? Maior vai ser a interação entre a embalagem e o alimento, tá? Então, eu coloquei ali, ó, a interação de embalagem e alimento se desenvolve pelo mecanismo de corrosão sobre a superfície metálica e de transferência de massa nos recobrimentos orgânicos, tá? Então, transferência de massa acontece aqui. O que é sulfuração? É o termo genérico utilizado para definir processos de descoloração que ocorrem internamente nas latas durante o acondicionamento. Envolve aminoácidos sulfurados e íons metálicos da embalagem. Ou seja, aminoácidos sulfurados. Aminoácidos é as proteínas. Então, proteínas que têm enxofre, aí eu vou ter aminoácido sulfurado. Se ela for, vamos supor, alimento rico em proteínas, vamos supor uma viandada aqui, ó. Essa viandada, se ela for embalar numa embalagem metálica, ela vai interagir com a embalagem, tá? A embalagem vai descolorar por dentro devido à interação da proteína com este carinha aqui, tá? Isso que seria a sulfuração. E a corrosão? É o processo eletroquímico que se desenvolve basicamente como consequência da própria estrutura do material metálico. Então, o próprio material metálico, ele vai se corroendo com o passar do tempo. E para eu ter corrosão, eu preciso de oxigênio, principalmente, tá? Coloquei aqui, ó. Presença de descontinuidade e heterogeneidade na superfície permite que o produto envasado entre em contato conjuntamente com distintos elementos metálicos, com consequente formação de pilhas galvânicas. Pilhas galvânicas o que é uma pilha? Pilha, como eu falei, é um processo eletroquímico natural, onde acontece transferência de elétrons de um elemento para outro elemento. Então, isso pode acontecer? Pode. Essa interação pode acontecer? Pode acontecer. Fatores que influenciam o mecanismo da corrosão. O próprio material de envase, o produto envasado, como eu falei, o pH. Então, se o produto envasado tiver um pH baixo, né, um pH ácido, a probabilidade de corrosão é ainda maior. Ah, professor, então não vou usar embalagem metálica. Não, não é assim. Se você usar para embalar um produto que tem um pH neutro, né, e dependendo das camadinhas que você faz, como eu coloquei lá, nós tínhamos camadinhas de proteção dentro e fora, então não significa que eu não posso usar, estou colocando aqui que pode acontecer a corrosão, né?
As condições de elaboração, aditivos e conservantes. Então, se eu colocar aditivos e conservantes no meu alimento, eu vou conseguir diminuir essa interação. E de que maneira que o alimento ele é armazenado? Se o alimento for armazenado nas condições ideais, nas condições em que eles foram testados, vai acontecer a corrosão? Pode, mas bem menos, né? O que acontece é que nós, quando a gente desenvolve um alimento, a gente fala, ó, ele tem que ser armazenado assim, 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 assado. A pessoa vai lá e armazena ele num local totalmente diferente. O que vai acontecer? Lógico que vai acontecer. Vai acontecer corrosão, ele vai estragar, vai ter contaminação por micro-organismo, entre outras coisas que podem acontecer, tá? Acho que tá acabando. Isso aí. Vamos lá. Voltando aqui. Falei bastante, né? Vou parar a